Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Vitória, sou professora de Ciências no município de Cascavel e hoje nós vamos para mais uma aula e o tema da nossa aula é Reprodução Humana, parte 1. Antes de iniciarmos a nossa aula, é sempre bom nós conversarmos sobre como devemos prevenir o coronavírus e sempre ficar ligado nos sintomas que podem aparecer. Como podemos prevenir? Utilizando sempre máscaras, utilizando álcool em gel, 70%, lavando bem as mãos, mantendo o distanciamento de outras pessoas, desinfectando nossos objetos pessoais, como, por exemplo, o telefone, e só sair de casa se realmente for necessário. É sempre importante a gente também estar ligado nos sintomas que podem aparecer, como, por exemplo, febre, tosse seca, dor de garganta e dificuldades para respirar. Então, vamos lá para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a reprodução humana. E para entrarmos nesse assunto, nós precisamos conhecer sobre o sistema genital feminino e o sistema genital masculino. O nosso corpo, ele possui sistemas genitais diferentes em relação aos sexos. O sexo feminino, nós vamos ter uma organização desse sistema genital diferente quando comparado ao sistema masculino. E hoje, nessa aula, nós vamos compreender como é essa estrutura e como cada componente vai contribuir para a reprodução humana, tá bom? Anteriormente, nós denominávamos de sistema reprodutor, tá? Hoje nós chamamos de sistema genital. Então, vamos lá. O sistema genital, ele é formado por partes externas e partes internas. Aqui nessa primeira imagem, nós temos uma imagem do sistema genital masculino, onde nós temos a próstata, bexiga urinária, uretra, o pênis, o prepúcio, a glande do pênis, o escroto, o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, o ânus e a glândula seminal. Essa é a representação esquemática do sistema genital masculino em visão lateral. O que isso significa? É como se eu tivesse pegado o homem e tirado uma foto, digamos assim, interna, lateralmente. Então, eu estou observando de forma lateral todo esse sistema genital masculino, tá bom? E algumas partes dessa podem ser vistas pela gente, são partes visualmente observáveis, como, por exemplo, o pênis. Mas também existem partes que são internas, como, por exemplo, a uretra, tá bom? E aqui, da mesma forma, nós temos o sistema genital feminino. Do mesmo jeito, nós temos uma visão lateral, como se eu tivesse pegado uma moça e estou visualizando de forma externa e interna todas as estruturas presentes no seu sistema genital. Então, nós temos o ovário, a tuba uterina, que é essa tuba aqui, ó. O ovário é muito parecido com um feijãozinho, ó. Vocês podem observar aqui onde eu estou passando o cursor. E a tuba uterina é um tubo que sai dele. A gente já vai saber qual é a função de cada um, tá bom? Nós temos também a bexiga urinária, assim como no órgão genital masculino. Nós temos a uretra, o útero, né? O útero que vai ser importantíssimo no desenvolvimento do embrião quando a mulher engravida. Nós vamos ver também isso mais na frente. A vagina, o ânus, a abertura da vagina, a abertura da uretra, que são locais diferentes, o lábio menor, o lábio maior e o clítoris. Aqui nessa terceira imagem, nós podemos observar algumas estruturas que serão muito importantes nesse momento que nós estamos estudando o sistema reprodutor, porque essas são as principais estruturas que vão possibilitar a fecundação, a fertilização, o desenvolvimento de um novo ser, tá bom? Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui melhor para compreender. Nós temos a vagina aqui, o número 5, né?
Aqui nós temos o útero, temos a tuba uterina e o ovário. Falei para vocês que o ovário tem um formatozinho parecendo um feijão, né? Então, é bem fácil de identificar. Essa é a representação esquemática do sistema genital feminino. Agora vamos partir para o genital masculino e compreender cada parte que nós temos nesse sistema genital. Eu trouxe a mesma imagem para vocês, para que a gente possa observar um por um, tá? Nós temos a parte externa, que é formada pelo pênis, que é essa parte mais alongada, e pelo escroto, que eu estou indicando aqui para vocês. Como também nós temos a parte interna, que é formada pelos testículos, é aquilo que está dentro do nosso corpo, tá bom? Que não é observável, é aquilo que está dentro do nosso corpo. Nós temos o testículo, o epidídimo, que aqui está bem acima do testículo, os ductos deferentes, que são esses tubos, esses ductos que estão saindo do epidídimo. As glândulas seminais, tá bom? São essas glândulas aqui. A uretra, que é esse canal que percorre todo o pênis, só que na parte interna. E a próstata, que é essa regiãozinha aqui, tá bom? Então, vamos compreender um pouco mais sobre eles. Na puberdade, o sistema genital do rapaz, do garoto, ele amadurece e passa a produzir sêmen ou esperma, que é uma mistura de líquidos que vai conter espermatozoides. E esses espermatozoides que estão no sêmen, que estão no esperma, eles serão responsáveis pela futura fecundação, pela futura reprodução. Então, é durante a puberdade que esse sistema vai amadurecer. O adolescente passa, a partir desse amadurecimento, ele vai começar a ejacular, produzir espermatozoide e a ejacular, tá bom? O menino já é biologicamente de ter filhos, a partir dessa produção de espermatozoides. Então, vamos compreender um pouco de cada um. O pênis, que é essa região que nós podemos observar, essa região alongada, ele é um órgão masculino, por onde ocorre a ejaculação, tá bom? É através do pênis que a ejaculação irá ocorrer. E a saída da urina. É o mesmo local que tanto vai ocorrer a ejaculação, como também a saída da urina. Essa parte da extremidade do pênis nós chamamos de glande, tá certo? E é revestida por uma pele chamada de prepúcio. Prepúcio é somente uma pele diferenciada que nós temos na glande do pênis, tá bom? E a ereção ela pode acontecer como decorrência da excitação sexual. Às vezes ocorrem ereções que não estão relacionadas nem sexualmente, tá bom? Então, quando a excitação masculina atinge o máximo, ocorre a ejaculação, que é a liberação desse sêmen, tá bom? Junto com os espermatozoides, esse líquido que vai ser excretado pelo sistema genital masculino. Nós temos também o escroto, que é outra parte que nós podemos observar, que faz parte do sistema genital, a sua parte externa, é aquilo que nós podemos observar. Ele é essa bolsa aqui, de pele, dentro da qual estão 2 testículos. Então, em cada escroto, nós temos 2, em cada escroto, nós temos um testículo, no total de 2 testículos, né? Em cada homem, em cada rapaz. Os testículos, que são 2, é onde serão produzidos os espermatozoides. Então, é bem aqui que os espermatozoides serão produzidos. Já no epidídimo, que é essa parte superior dos testículos, que também nós temos 2, é onde será armazenado esses espermatozoides. Então, o testículo produz e no epidídimo será armazenado para que nas futuras ejaculações
tenha produzido, tenha pronto já esse sêmen para ser ejaculado. Nos ductos deferentes, que também são dois, cada testículo vai sair um tubo deferente, né? São tubos que contêm os espermatozoides em direção à próstata no momento da ejaculação. Então, esses tubos deferentes, eles vão levar os espermatozoides em direção à próstata. Opa, passei aqui. Pronto. Na uretra, que é esse canal que percorre todo o pênis, nós temos esse canal que vai conduzir tanto a urina quanto o esperma para o meio exterior. Então, gente, a uretra ela vai possuir essas duas funções, tanto na liberação da urina, como também na liberação do esperma. Tá bom? As glândulas seminais, que são essas glândulas aqui superiores, elas também estão em pares, e elas produzem um líquido que faz parte do sêmen e que alimenta os espermatozoides. E a próstata ela produz também um líquido que também faz parte desse sêmen. Então, essas duas estruturas elas vão estar ajudando na produção do sêmen. Pronto, agora nós vamos para a parte do sistema genital feminino. Eu trouxe aqui para vocês a imagem que nós vimos nos slides anteriores, muito importante essa imagem, onde nós temos uma parte também externa, que é possível observar, que são os lábios maiores, os lábios menores e o clítoris. Eles estão mais ou menos aqui, ó. Aqui nós temos o clítoris, onde eu estou passando o cursor, o lábio maior e o lábio menor, que são estruturas observáveis, são estruturas que estão na parte externa do sistema genital feminino. Nós temos também a parte interna, é aquilo que está dentro do corpo da mulher, da menina, tá? Que é a vagina, né? O canal vaginal, o útero aqui que eu estou passando o cursor para vocês, indicando, número 6, as tubas uterinas, que são essas tubas que ligam o útero até os ovários, tá certo? Vamos compreender cada um deles. Primeiramente, a parte externa. Os lábios maiores, que são 2, estão em pares. Se vocês observarem, várias estruturas estão em pares, tanto do sistema genital masculino, como também do sistema genital feminino. Os lábios maiores e os menores, eles estão em pares também. São duas porções de pele, esses os maiores. São duas porções de pele ao redor dos lábios menores. É como se fossem proteções. Os lábios menores, que também estão em pares, são duas porções de pele que ficam de ambos os lados da abertura da vagina, protegendo aquela estrutura. O clítoris é um pequeno órgão cuja parte externa visível tem o tamanho de um grão de feijão. É justamente essa estrutura aqui, bem pequena, que está sendo indicado pelo número 3. A abertura vaginal, por onde sai o fluxo menstrual, e também o bebê durante o parto natural, tá? Abertura vaginal, tá aqui, ó. Vai sair a menstruação da mulher e também, quando ocorrer a fecundação, o desenvolvimento do embrião, também será por onde irá passar o bebê. Nós temos também a parte interna, formada pela vagina, que é um órgão cilíndrico, essa parte aqui, que tem cerca de 10 centímetros de comprimento, paredes de músculo e que liga a abertura vaginal ao útero. O útero vai ser a parte mais importante para o desenvolvimento de um embrião. Então, quando esse embrião tiver desenvolvido e a criança pronta para nascer, ela vai ter que sair pela vagina, tá certo, gente? Então, por isso essa ligação do útero e da vagina. Os ovários que estão em pares, eu falei até para vocês que parecem esses dois feijãozinhos aqui, mensalmente permite o amadurecimento de somente um ovócito, célula que é liberada durante a ovulação da mulher dentro das duas tubas uterinas. Então, esses ovários, eles irão liberar ovócitos para cá, para as tubas, tá vendo? Na metade dessas tubas, para que, então, esses ovócitos possam ser fecundados.
Nas tubas uterinas, é o que a gente conversou, né? Essas tubas uterinas são duas tubas, anteriormente dominadas de trompas de falópio. Por isso que antigamente as mães de vocês diziam assim, eu sou ligada, liguei minhas trompas. Porque existem cirurgias que vão impedir de, durante uma relação sexual, o espermatozoide chegue até o ovócito, impedindo que haja a fecundação. Ovulação e fertilização. Desde o nascimento da menina, ela já tem nos seus ovários milhares de células reprodutivas, que são os ovócitos, que são aqueles que irão unir aos espermatozoides para então formar um zigoto, um embrião, e então, depois de vários desenvolvimentos, várias divisões celulares, originar uma criança, um bebê. A partir da puberdade, a cada mês, um ovócito amadurece e é liberado em uma das tubas uterinas, e chamamos de ovulação. É justamente o período em que a mulher estará propícia a engravidar. Nesse período em que ela irá liberar esse ovócito, preparar o seu corpo para receber o espermatozoide e então desenvolver um embrião, um zigoto, a partir da fecundação. O trajeto do ovócito em direção ao útero leva cerca de 3 dias. Então, se esse ovócito ele for fecundado durante esses 3 dias, a mulher poderá engravidar. A mulher estará sendo considerada grávida. Por quê? Porque, olha aqui nessa animação, o ovário, ele liberou o ovócito. Quando esse ovócito chegou nas tubas uterinas, a mulher teve relação sexual e o espermatozoide, ele chegou até esse ovócito. Então, houve uma fecundação. A partir daí, esse ovócito chega até, dentro de 3 dias, chega até o útero e vai começar a desenvolver e formar um embrião. Caso não aconteça a fertilização, ou seja, caso não haja um encontro do ovócito com o espermatozoide, esse ovócito ele se degenera e morre. E essa morte, justamente, vai ser por conta da não fertilização. Caso o espermatozoide se encontre com o ovócito, apenas um deles conseguirá penetrar em seu interior. Ou seja, quando o homem ejacula, aquele líquido ele contém vários espermatozoides, mas apenas um chegará a fertilizar o ovócito, e a partir daí irá desenvolver um novo ser. Após a penetração do ovócito, irá originar o óvulo. Então, a partir do momento que aquele ovócito foi penetrado por um espermatozoide, nós iremos denominá-los de óvulo. Pela união do espermatozoide e o óvulo, a fertilização ou fecundação irá produzir o zigoto. Então, a união desse espermatozoide com o óvulo, essa união nós denominamos de fertilização ou fecundação. Houve a fecundação, houve um encontro de espermatozoides com o óvulo da mulher. Então, a partir daí, o que nós vamos ter? Divisões celulares. Primeiramente, nós teremos o zigoto, que é a célula única. Depois, esse zigoto vai sofrer inúmeras divisões celulares, até chegar à formação de um embrião. E quando ele chegar a essas diversas divisões, ele vai se aproximando cada vez mais ao útero. E quando ele chegar ao útero, ele vai se implantar a parede do útero. Tem essa imagem aqui do lado direito. Aqui, ó, houve a fecundação. Foi liberado o ovócito da mulher, houve a união dele com o espermatozoide, gerou o zigoto. O zigoto só vai acontecer quando houver a fecundação. Houve a fecundação, temos um zigoto. Esse zigoto vai
sofrer inúmeras divisões celulares, ou seja, ele vai aumentar, chegar ao útero, e quando chegar ao útero vai ocorrer um processo chamado de nidação, que é a implantação desse nosso zigoto ao útero da mulher. Então, a partir daí, nós temos o início de uma gravidez. Aqui é só uma imagem mostrando para vocês como isso ocorre. A mesma coisa que eu falei para vocês, o ovário vai liberar o ovócito, ele vai encontrar o espermatozoide, a partir daí nós teremos um zigoto, e ocorrerá várias divisões celulares até chegar ao útero para o processo de nidação, que é o processo de implantação no útero. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.